Deixa eu entrar na palavra agora, tá bom? Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30 mil. 30 mil. Vamos falar sobre isso, né, Dalma? Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens de Israel, 30 mil. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, entre os queruvim. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus, e Aiô seguia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam, dançavam, cantavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos, feitos de madeira de cipestre, também com harpas, com saltérios, com adufes, e com cornetas, e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiram. E a ira do Senhor se levantou contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, né? Helena Guimarães chegando, um grande beijo, Helena. Siboney, pastora Siboney Nador de Moraes, Eliana Godoy Faria. Chegou outras pessoas aí, um grande beijo para todos vocês. Daqui a pouco eu os beijo e os cumprimento, tá? Muito bem-vindos. Eu quero falar da presença, porque a Arca da Aliança, ela era a presença, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. É, pastora Solange? É. Ela foi altar de Deus nessa terra, né? Como falei outras vezes, uma arca feita de madeira de acácia, né, que mais tarde ela simbolizou primeiro a nossa natureza, a natureza humana, e mais tarde a natureza humana de Cristo nessa terra, e ela revestida de ouro puro, maciço, que é símbolo do Espírito Santo, que é símbolo da realeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, a presença de Deus, né? E os filisteus atiraram da casa de Deus. Por quê, pastor? Por causa do pecado de Israel. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui, deixar muito claro aqui, Dalmo e outros que entraram agora, é que o meu pecado, o teu pecado, não parece, mas ele vai esfriando. Toma cuidado, eu e você. Pastor, mas você está dizendo o quê? Que a gente não peca? Não, eu peco, você peca. Mas se todavia a gente pecar, a gente tem que ter uma pressa muito grande de ir para a presença de Deus e de arrumar isso. Entendeu? Porque Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E resultado, o pecado tira a presença de Deus de Israel. E os filisteus sofreram muito com isso. E aí eles entregam a arca. Gente, por 20 anos, a arca do Senhor ficou na casa de um levita, de um homem chamado Abinadab. E é isso que eu quero frisar essa noite para a minha vida e para a tua. Eu queria que você prestasse bem atenção. Fique em espírito de oração por mim, né, Janaína? Embora seja uma palavra rápida, mas uma palavra que ela deixe algo na tua vida e na minha. Abinadab era um levita. Seus filhos Uzá e Aiô também. Abinadab quer dizer um homem generoso, uma pessoa generosa.
Mas o que aconteceu com ele? Porque um levita, ele sabia como tinha que ser transportada a arca do Senhor. Esse foi o grande sonho do rei Davi. Quando a Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, entendamos, eu e você, não é só porque conquistou Jerusalém, os jebuseus. Não é só porque foi um homem de guerra. Não é só porque foi o homem que matou um dos maiores homens da história, chamado Golias. Mas um homem que tinha um coração em Deus e voltado para Deus. Um homem que quando tocava, quando adorava a Deus, Davi, o rei Davi, quando ele adora, quando o amado começava a louvar, a tocar, a adorar a Deus, nenhum mal ficava perto. O rei Saul, que o diga, né? Ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de trazer a presença de Deus para Jerusalém. E aí disseram para ele, olha, está em Kiriat Jearim, está em Baalim de Judá. Ok, então vamos buscar. Preparou 30.000 homens. Não são 30.000 homens qualquer, gente. 30.000 homens, olha aqui, as maiores autoridades de Israel, escolhidos a dedo. Nós vamos buscar a presença. Se preparou, orou, jejuou. Por isso que eu ensinei alguns dias atrás para mim e para vocês que a gente ora muito, a gente jejua muito e tudo isso é muito importante, não pode parar. Não podemos parar. Mas tudo isso sem o conhecimento da palavra, que é sem o conhecimento da vontade de Deus, a gente pode pecar e não surte muito efeito. Então a senhora está dizendo o quê? Orar segundo a palavra. Não ler a palavra, mas estudar a palavra. Conhecer a palavra. Pedir ao Espírito Santo que dê força para mim, filho, para você, filha, para a gente viver a palavra. Por quê, pastor? Eu vou te provar agora o que eu estou falando. E ele vai com as maiores autoridades, e ele vai com festa, e ele prepara os melhores instrumentos, e ele prepara, vê se você me entende, tudo virgem, tudo consagrado para Deus. E ele chega na casa de um levita chamado Abinadab, da família de Jessé, um dos filhos de Jessé. Mas o que acontece? Ele vai para a terra de Benjamim, o filho do meu braço direito. Conheci esse lugar, um lugar muito bonito, gente. Emocionante quando você chega lá. Você não tem noção. Tudo muito arrumado. Você imagina 30.000 homens. Kiriat Jearim de Jerusalém fica uns 15 quilômetros. Você imagina a festa, a pompa. E eles preparam a primícia de bois, um carro feito, especial, adornado. E aí, como eu ensinei em aulas passadas, a arca é colocada lá em cima. Na frente vem Aiô como sacerdote. É uma procissão. É uma procissão sagrada, é uma festa sagrada. E mais o povo, né, Isaura, Nelly, mais o povo, Ana, esperando em Jerusalém.
Yerushalayim, Yerushalayim, nome hebraico de Jerusalém. Jerusalém no hebraico quer dizer Yerushalayim, cidade de paz, cidade de justiça, cidade de luz, cidade sagrada. Ela está esperando, né, Elaine? Ela está esperando a presença. Tem tanta coisa que eu e você esperamos, não é verdade? A gente busca tantas coisas. Nossa independência financeira. Uma porta aberta hoje. Um irmão que precisa de um emprego. Agora há pouco eu vibrei com a porta de emprego do pastor João. A gente busca tanta coisa. Mas não vamos nos esquecer de uma coisa. Né, mamãe? Que a primeira coisa que a gente precisa buscar... é ela, Regina Barney. Beijo, Rê. A primeira coisa, Regina, que a gente tem que buscar, e você sabe tanto sobre isso, é a presença de Deus. É Deus em primeiro lugar na minha vida e na tua. Pastor, eu tenho tantos sonhos. Meu trabalho naquela empresa, né? Isso, aquilo. Mas em primeiro lugar, a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Era uma festa. Que momento, hein? A primeira coisa que eu quero te falar. Essa arca ficou 20 anos na casa de um levita chamado Abinadab. Não mudou nada lá. Por quê, pastor Solange? Eu não estou aqui, gente, para pregar contra religião nenhuma, pelo amor de Deus. Entenda o sentido que eu quero falar. É que quando eu e você acostumamos demais com a presença, é um perigo. O problema de Abinadab e de seus filhos, que eles sabiam que a arca não podia ser transportada por animal nenhum. Desde Moisés foi ensinado que a arca tinha que ser transportada nos ombros, através de duas varas, certo? Eles sabiam. Quando eu estudo sobre a casa de Abinadab, o que a senhora entende? Que eles se acostumaram demais com a presença. Quando você se acostuma demais, não parece, mas vira religiosidade. Você começa a orar quando dá tempo, é ou não é verdade? Quando dá tempo, quando me sobra tempo, quando eu estou com vontade, quando eu quero. Certa vez um pastor bem de cabelinho branco falou assim para mim, pastora Solange, né, Elise, beijo, filha. Ele disse assim, pastora Solange, se a vida nossa for fácil demais, eu vou te falar com toda a sinceridade, a gente para. A gente se esfria. Eu comecei a pensar no que ele me falou, Serra, Fátima. Eu comecei a analisar que tem um fundo de verdade aí. Que o nosso lado humano é tão difícil que parece que a gente está sempre enfrentando alguma luta, algum desafio, porque isso nos quebra e porque isso nos leva para a presença. E esses desafios que eu e você passamos faz com que cada vez mais nos aproximemos desse Deus. Busquemos esse Deus. Você me entende, não? A gente precisa, a gente fica mais dependente dele, mais carente. Pensa nisso, gente. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Eu vou falar para vocês, quinta-feira
que ela ficou na casa de um homem 3 meses, o que ela fez lá, vou falar terça-feira, e ela fica 20 anos na casa de um líder religioso e nada mudou. Por quê, pastor? Ele se acostumou com a presença. Ele sabia tudo. Ele sabia demais. Quando a gente sabe demais ou a gente sabe tudo, presta atenção no que eu vou te falar. Não parece, mas a gente começa a dar ordem para Deus. A gente começa a tratar Deus como nosso amiguinho demais. Eu acho um absurdo quando as pessoas falam. Eu pus Jeová na parede. Que isso, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Onde se viu falar isso? Ele é Deus. É o Senhor, é o Eterno. Né? A gente precisa dele. Depende dele. Você pode ter o conhecimento que você tiver, e eu também, filho, filha. Mas quando você chega diante dele, diga para ele, você tem que olhar para ele sem falar uma palavra e dizer: eu sei quem tu és e eu sei quem eu sou. Eu dependo de ti, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor, eu não posso nada, eu não consigo, eu não faço. Mas em ti eu posso todas as coisas, Senhor. Ela não mudou a casa de Abinadab. Por quê, pastor, na opinião da senhora? Que a presença foi deixada num canto. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, meus amores, né, Dani e Cris? Se nós não tomarmos cuidado hoje, a presença ela pode perder para a internet, para a televisão, para um compromisso. Não deixa Deus em segundo lugar. Esses tempos atrás eu conversava com alguém e esse alguém olhou para mim e falou assim: pastor Solange, quer que a senhora saiba que eu vou mais na igreja que a senhora? Falei: maravilha, filho, maravilha. Mas eu falei assim para ele: filho, fala para mim o que você sente quando você entra, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você o louva, o adora, o ministra. Porque a presença tem que te tocar, a presença tem que te constranger, a presença tem que tocar na minha ferida e na tua. Você me entende? Ontem eu falei, acho que foi ontem, né? Eu falei sobre isso. Deus é aquele que toca na minha ferida e na tua ferida, mas não é para matar, é para curar, é para libertar, é para fazer maravilhas, gente. Entende? Vamos confiar nesse Deus. Se tem alguma área da minha vida e da tua, a gente precisa entregar nesse altar para Ele hoje. Dizer: Senhor, eu sei que os querubins, eles guardam a tua glória, a tua presença. Eles protegem a tua glória. Mas eu entro para dizer para o Senhor que eu também, eu quero ser habitação, eu quero que em mim habite a tua glória. Entendeu, Marquinhos? Eu não quero mais visitação, Senhor. Eu quero habitação, Deus, sobre ela paz. Abinadab esqueceu disso. A arca ficou num canto. A arca ficou empoeirada. A presença de Deus ficou num canto abandonada. Deus está dizendo esta noite para pessoas, eu não sei, para mim, para todos nós, que somos muito especiais para Deus. Eu quero estar com você em todos os momentos, eu quero estar com você na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, dentro de um templo, fora de um templo. Eu quero que você carregue a minha presença. Deus está dizendo para alguém que é muito especial aí. Tem certos lugares que você vai que a minha presença fica de fora. Deus está dizendo: eu não quero ficar fora da tua vida.
E aí, amados, quando o rei Davi chega em Baalim, quando ele chega em Kiriat Jearim, eles preparam junto com o rei Davi. O rei Davi poderia não se lembrar disso. Mas o senhor Abinadab, Uzá e Aiô, eles sabiam que a arca não podia ser carregada por bois. Eu não quero boi, diz o Senhor. Eu não quero sacrifício sem obediência. Deus prefere obediência do que sacrifício, gente. Os melhores bois, pastor, eles são fortes. O senhor pode imaginar o que carrega um boi? Mas não a minha presença, diz o Senhor. A minha presença é para ser levada por homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do meu filho. Pelo sangue que abriu o véu, Oriela Paz. Esse véu foi Cristo que se deu e abriu o caminho para mim e para você, filho, para eu e você entrarmos na presença e não sairmos mais. Entendeu? Eu não quero boi e vaca para carregar minha presença. Eu quero meus filhos. Eu quero os filhos por quem dei a vida. Eu quero os meus filhos que quando Adão pecou, eu providenciei o segundo Adão, que vocês já sabem, que é perfeito, que é santo, que é limpo, que é puro, que é justo. E é esse Adão. É esse Adão que eu quero que carregue a minha presença. Jesus abriu o caminho para o Pai, para mim e para você, filho. Hoje você não precisa mais que ninguém interceda por você para chegar até o Pai. Hoje você chega ao Pai em o nome de Jesus. Aquele véu do tabernáculo, aquele véu do santo templo, ele foi rasgado e não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. O céu rasgou aquele véu. Vai estudar aquele véu, gente, a espessura daquele véu, a grossura daquele véu. Esta noite eu venho dizer para mim e para você que nada é impossível para o teu Deus, o nosso Deus. Ele já abriu o caminho, filho, filha. Ah, que pena, que pena, que pena. Eles não perceberam que a arca não podia ser transportada por bois. Ela não é para ser transportada. Porque, eu não sei se vocês sabem, conforme os sacerdotes, com a roupa apropriada, quando eles levantavam a arca, a presença de Deus se levantava por Israel, pelo seu arraial. Quando ela ia para as guerras, eles levantavam a arca e diziam assim: levante-se, Senhor dos exércitos de Israel, levante-se, e todos os seus inimigos sejam dissipados diante do Senhor. Oh, Deus está dizendo por alguém muito especial, por vocês, por sua casa nesse momento. O Deus de Israel está se levantando aí, gente. O Deus de Israel está se levantando. Oriela Paz. Bate palma aí para ele, onde você estiver, bate palma, glorifica ele. Mesmo aí na sua casa, num carro, em trânsito, onde você estiver. Você sabia que hoje você é o templo do Espírito Santo de Deus? Você sabia que hoje você é a arca de Deus? Você é o Arão de Deus, a arca de Deus, o templo do Espírito Santo. Hoje, por onde você estiver, está a presença de Deus. Você entende isso, filho?
Pensa nisso em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a arca foi colocada em bois. E eles saem com a arca, saem com a arca, saem com a arca. Quando ela chega num determinado lugar, os bois dão uma virada na arca e Uzá, o filho de Abinadab, por zelo, ele vai e segura a arca. E quando ele segura a arca, ele toca a arca, ele cai morto. Mortinho. Verdade, pastora Solange? Verdade. Porque ninguém podia tocar a arca. A arca ela tinha um jeito todo especial de ser levada nos ombros pelos sacerdotes e através de varais. Deus está dizendo algo essa noite, meus amores. Não fale de mim de qualquer maneira. Não ande na minha presença de qualquer maneira. Não ore de qualquer maneira. Não me busque de qualquer maneira. Não me despreze. Não tenha vergonha de mim diante da alta sociedade. Respeite a minha presença. Eu temo muito essa palavra, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, gente. Jerusalém teve que esperar. Aquele lugar todo para. Quando um homem cai e morre, a senhora está dizendo que a presença da vida, mas mexer com a presença de qualquer maneira, em pecado, em prostituição, em roubo, com mentira, seja o que for o pecado, com inimizade, seja o que for, a presença, ela não aceita, gente. Lembra o que o Paulo disse? Por isso que no meio de vós há muitos doentes e muitos que até já se foram. A presença naquele tempo era algo tão tremendo, tão forte, tão poderoso, gente, tão sobrenatural. Eu já vi gente sobrevivendo porque um raio caiu. Mas eu não me lembro de alguém sobrevivendo depois que tocou na presença sem estar preparado. Pastora, mas ele teve tanta boa intenção, pastor. Ele só protegeu o sagrado. Não. Uma coisa que a gente precisa aprender hoje e levar muito a sério. Uma vez eu perguntei para um dos meus mestres: quem vai para o inferno? Ele falou: gente que tem muito boa intenção. Ah, eu fiz porque eu não quis. Eu não fiz por maldade, eu não falei por maldade, eu não agi por maldade. Gente apaixonada. Vamos pensar um pouquinho mais. Vamos conhecer a palavra do Senhor, vamos andar segundo a palavra, se possível. Pensar segundo a palavra, falar segundo a palavra. Entendeu, gente? É muito sério isso. É muito sério. Eu estou nesse ministério online pela fé, mas eu estou vendo o desafio que é. É um desafio, gente. É gente que está vendo que é um ministério sagrado e entra ali com outro tipo de conversa. Não parece, mas machuca tanto a gente. Por que machuca a gente? Porque machuca a presença, toca a presença. Então vamos levar esse Deus muito, muito, muito a sério. Orem muito. Se possível, vigie um pouquinho mais. Eu e você. Não é fácil, pastora. Não é fácil, mas não será impossível. Jesus está às portas. E é Ele que está cuidando de mim e de você nesse momento. Você sabe disso.
que está cuidando da nossa casa, que está cuidando da nossa família. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não for o Senhor, meu Deus. Gente, essa presença é tudo que eu tenho, que você tem. Nós estamos saindo, vamos profetizar, nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos há 5 meses de solução, em nome do Senhor Jesus, por causa dessa presença. Gente, nessa pandemia eu me joguei na presença, eu me escondi na presença, eu me entreguei para a presença. Foi ela que me deu força para chegar até aqui. Foi ela que te deu força e está te dando força para chegar até aqui. Eu louvo muito, muito esse Deus, muito a sua presença. Ele está presente. Ele está dentro de ti. Ele está no meio de nós. Ele está dentro de nós, Soriela Paz. Glória a Deus. Semana que vem. E aí, pastora, o que acontece agora? Vou dar só um. Aí, resultado. Davi chora. O rei chora. 30 mil homens choram. Pode estudar na palavra que a Bíblia diz que ele ficou com medo do Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos não concordam comigo. Mas eu não sei o que você vai pensar. Eu tenho comigo que a gente precisa ter temor. Temor é respeito, é amor, é conhecimento. Mas o temor que eu sinto por Deus também é um pouquinho de medo. Quer dizer, esse pouquinho de medo que eu tenho, eu não abuso dele. Vocês estão me entendendo? Não. Talvez você discorde de mim. Mas o rei Davi era chegadinho com ele. Mas de repente ele ficou com medo. Quando chegaram para ele e disseram, e agora, rei? E agora, majestade? Ele falou, vamos dar um tempo. Sabe quando o filho faz alguma coisa errada, que o pai fica muito bravo? Espera passar a braveza dele. É isso que aconteceu, pastor? É. Ele deu um tempo de 3 meses por causa da ira do Senhor. Entendeu, filho? Oh, eu sei, filha. Verdade. Então, gente, para terminar hoje essa parte, a arca vai para a casa de um homem. Presta atenção. Eu vou falar quinta-feira. Vocês que pegaram tudo hoje, cada um me traga mais 10 quinta-feira, que é para a gente terminar com chave de ouro. Escuta isso. Ele não era judeu, ele não era da tribo de Benjamim, ele não era como Davi da tribo de Judá. Quem era esse homem? Quem foi esse homem? Um geteu, um edomita. Outra coisa, Flávio Josefo disse a respeito dele: pobre, escravo, mora na beira da estrada. Estudando sobre Jesus, eu entendi que ele é louco por gente que mora na beira da estrada. É. Deus marcou um encontro com esse homem. Nós vamos falar dele quinta-feira. Na casa de um levita, na casa de um judeu, na casa de um religioso, a arca foi menosprezada. Não, a presença não foi obedecida.
Mas na casa desse homem, você vai ver quinta-feira comigo o que acontece quando um coração recebe, quando alguém recebe de todo o coração a presença. O que acontece? O que muda, pastora? O que muda? Nós vamos ver juntos. Quinta-feira, a arca, ela não sobe com o rei Davi de jeito nenhum. Ela fica durante 3 meses na casa de Obed-Edom. Eu sei que eu vou chorar. De novo. Porque esse homem me faz chorar. Ela vai para a casa de um homem que se apaixonou por ela. O que acontece quando a arca vai para uma casa? Estou falando da presença, gente. Estou falando do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. O que acontece quando Deus entra numa casa? O Espírito de Deus entra numa casa e essa casa se apaixona por ele. Nós vamos ver isso quinta-feira, 8 horas da noite. Tá bom? A palavra, por enquanto, é só essa.